Graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que nos fez reis e sacerdotes, para Deus o Pai. Graça e paz vos seja dada no Espírito de Cristo, aquele que nos faz filhos, por meio de recebermos Jesus, o Cristo do Deus único, vivo e verdadeiro, aquele que pelo Espírito Santo, nos ensina todas as coisas, nos guia em toda a verdade. Precisamos meditar permanentemente no que Jesus fala, para compreendermos a vontade de Deus e o sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é a obediência. Nós, em nossa mente e carne, somos a desobediência. Jesus é o único que obedeceu o Deus verdadeiro. Por isso, só podemos chegar ao Deus verdadeiro por meio dele. Razão de que ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, se você quer ir a Deus, você vai a Cristo. E por meio de Cristo, ele é o caminho. Mas veja o que Jesus disse a respeito daqueles que o seguem. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós temos assim, no versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Primeiro ponto, somos de Cristo. Porque sois de Cristo. Devido ao surgimento de doutrinas de homens, o sentido de ser de Cristo e de estar em Cristo foi perdido. Você deve ser de Cristo, porque crê em Cristo e tem a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus faz de cada um de nós uma criança, pois cremos naquilo que não vimos e sabemos aquilo que foi ensinado pelo Espírito invisível. Conhecemos o poder do alto e temos no nosso interior este tesouro. Mas veja que a mente de Deus é contrária à mente humana. Por isso Jesus disse que quem quer ser o primeiro será o último e servo de todos. Veja a religião. Quantos estão na frente e querem ser o primeiro e sentam em primeiro lugar e ocupam um lugar mais alto diante do povo? Estes, eles querem ser o primeiro e agem como o primeiro. O que será que Deus pensa disto? Eu vou repetir o que Jesus disse. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Portanto, aos olhos de Deus, o último, isto é, aquele que está lá na porta de entrada, aquele que serve a Deus com a humildade e o conhece interiormente, este pode ser maior do que aquele que está em primeiro lugar e no lugar mais alto. Portanto,
não vamos olhar com os olhos da carne. Por meio do Espírito de Jesus, nós podemos ver o que Deus vê. Ele é a luz e nos revela as coisas profundas e ocultas. Portanto, para sermos o primeiro diante de Deus, nós precisamos de ser o último diante dos homens e sermos os servos de todos. Lógico que servir é algo muito difícil para a carne. No sistema religioso é o contrário. Há um homem ou alguns que são servidos por todos. Há um homem ou alguns que recebem até mesmo o dinheiro de todos e trabalham com ele como se fosse o próprio Deus. Veja o que Jesus ensina. O grande diante de Deus é aquele que serve a todos e que é o último. Portanto, não pode ser aquele que recebe todas as coisas e administra todas as coisas. O último é aquele que os olhos dos homens desprezam. Sim, mas que serve a todos e serve a Deus por meio do Espírito Santo. O pensamento natural de João é manifestado em seguida. Ele disse que proibiu alguém que não seguia com eles de expulsar demônios no nome de Jesus, porque não estava com eles. Não é assim o pensamento religioso que as pessoas têm? Se não são do meu grupo, então eles não podem ser de Deus. Eles não podem fazer as coisas no nome de Jesus. É o sentimento da divisão. Jesus repreendeu João de um modo indireto e disse assim: quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que você despreza e que não é do seu grupo pode ser por Jesus. Pode parecer o último, mas diante de Deus pode ser o primeiro. Pode parecer que não serve a Deus, mas pode estar servindo a Deus em espírito e você não percebe. Mas Deus percebe e Deus vê. Lembram da unção de Davi? O seu pai colocou os seus filhos mais importantes, os maiores, aqueles que tinham melhor aparência e mais força e sabedoria. Mas o profeta mandou chamar aquele fraquinho que estava no campo pastoreando. Nem presente Davi estava. Mas Deus o havia escolhido. Ele era o último. Vocês se recordam? Leiam esta palavra e veja que a mente de Deus é diferente da nossa mente. Então, Jesus disse que dar a alguém e reconhecer o Cristo que há em alguém tem uma recompensa. Na verdade, cada um de nós vamos receber o que nós fizemos. O que nós fazemos prova o que nós somos. Não é o que nós falamos. Nem sempre o que nós falamos é o que nós fazemos. A nossa atitude é que revela o que somos. Se você tiver uma atitude de divisão, de desprezo pelo próximo, isto se manifestará sempre. Porque não há como mudar o seu pensamento a não ser por meio de Cristo e do ensinamento do Espírito Santo. Esta é a realidade que Deus vê. O mais importante é que haverá recompensa para todo aquele que reconhece e vê Cristo. O versículo 41, ele diz que se alguém der um copo d'água a alguém porque é de Cristo, na verdade você está servindo a Cristo. Jesus está dando simplesmente um exemplo de reconhecer Cristo no próximo, reconhecer Cristo no irmão, reconhecer Cristo naquele que fala a verdade do Evangelho. Se você reconhecer Cristo, você terá o galardão de Cristo. Esta é a verdade, este é o ensinamento de Jesus Cristo. João não reconheceu Cristo naquele que estava mais afastado, mas que estava expulsando demônio no nome de Jesus. Precisou de Jesus chamar a atenção e para que pudesse ser vencido o seu pensamento de divisão. Muitas vezes nós não fazemos de determinada forma e achamos ruim com aqueles que o fazem. Precisamos compreender
Deus é soberano, o Espírito Santo é soberano, faz conforme a sua vontade, é justo e é conforme a sua visão. É Ele que escolhe, é Ele que ensina, é Ele que dá vida, é Ele que nos trouxe o reino do céu, Ele que é o príncipe da paz, Ele que é Senhor dos senhores, Ele que é Deus. A palavra e a opinião do homem nunca foi considerada nas Escrituras. Sim, Deus é soberano e faz conforme a sua vontade, e preordenou muitas coisas antes da fundação do mundo. O que precisamos é entrar nesta realidade por meio da fé. Isto é por meio deste Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos diante dos homens o último. Sejamos diante dos homens como aqueles que servem sem alarde, sem tocar trombeta. Jesus nos ensinou a fazer as coisas de maneira oculta, e o Pai que vem oculto nos dá a recompensa. Fiquem na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. Meditem nestas coisas. Não tenham em si mesmo nenhum sentimento de divisão. Ame o próximo como a si mesmo. Ame uns aos outros, perdoe sempre, considere uns aos outros superiores a si mesmo. Faça para os outros o que você deseja para você. Sim, amai uns aos outros, como Jesus nos amou e nos deu a vida, deu a sua própria vida por cada um de nós, para que pudéssemos agora ter essa boa palavra e esta boa semente para nós lançarmos na boa terra. Bendito seja o Senhor, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém.